Fala pessoal, meu nome é João do site Guia da Engenharia e hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura analítica de projetos, a famosa EAP, utilizada tanto no gerenciamento de projetos como mais especificamente no gerenciamento de obras. Então a gente vai entender um pouco sobre essa ferramenta, como ela funciona, certo? E qual a sua real importância dentro de um projeto. Então vamos lá? Então antes de eu apresentar para vocês o conceito de EAP, o que seria uma EAP, eu preciso explicar o que é o escopo do produto e o escopo do projeto. São dois conceitos não muito utilizados na engenharia, mas que são de grande importância para o entendimento da EAP, certo? Então vamos lá. Escopo do produto. O que seria o escopo do produto? São as características e funções que descrevem o produto, serviço ou resultado. Escopo de projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. João, não entendi. Então vamos para o exemplo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, aqui de uma reforma para ampliação de um quintal com jardim, piscina e edícula. Quando eu falo em escopo do produto, eu estou falando exatamente da edificação que vai ser construída, da edícula, da piscina, do jardim e do quintal. Então, isso aqui que está sendo apresentado é o escopo do produto. O escopo do projeto, por sua vez, leva em conta também, em consideração, todo o trabalho necessário para se obter esse produto final. Ou seja, vai envolver a contratação da mão de obra, a realização de movimento de terra, de projetos, a emissão de pranchas, a arquitetônica, paisagismo, a hidráulica para a piscina, certo? Até mesmo a parte de edificação. Então, tudo isso são processos, certo? Que vão ser utilizados ao longo do ciclo de vida do projeto para que a gente obtenha esse produto. Então, a gente chama isso aqui de escopo do produto e tudo aquilo, todo aquele trabalho realizado, considerando também a própria realização do produto como escopo do projeto. Então, basicamente a gente tem o seguinte: quando a gente está realizando um planejamento, a gente primeiro tem o escopo do produto, em seguida a gente tem o escopo do projeto, a partir do escopo do produto, e com esses dois, que ambos integram o chamado especificação do escopo, a gente vai partir para a construção do nosso cronograma de obras. Porém, existe um ponto intermediário, um ponto de partida para a criação do cronograma. E esse ponto de partida intermediário é justamente a nossa EAP ou WBS, ou seja, a nossa estrutura analítica de projetos. Então perceba aqui que a EAP ela precisa como ponto de partida o escopo do projeto e o cronograma precisa como ponto de partida a EAP, certo? Então vamos lá. A fim de facilitar o entendimento de empreendimentos complexos, ou seja, organizar o escopo do projeto, os projetos devem ser divididos em elementos menores, facilmente gerenciáveis e que sirvam de base para a definição do trabalho a ser realizado. O principal benefício desse processo é que ele fornece uma visão estruturada do que deve ser entregue. Então, quando eu falo, por exemplo, prédio, eu falei uma simples palavra, prédio, mas o que é esse prédio? A gente tem, então, a gente tem fundações, a gente tem a parte de estruturas, superestruturas, vigas, e a gente tem a parte de vedação, por exemplo. Então perceba que eu peguei uma palavra prédio, é como se eu quebrasse essa palavra e dividisse em conceitos menores. Então eu dividi em outros conceitos que juntos compõem o conceito de prédio, entendeu? Então essa que é a ideia de uma EAP, ela visa facilitar o entendimento de empreendimentos complexos. Continuando. Aqui, um pouco sobre o que diz o PMBOK. Ele diz que a EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe de projeto, a fim de atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas. Cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto. Então, assim, basicamente, o que é o escopo? O escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados a serem fornecidos como um projeto, certo? Em outras palavras, eu posso falar que o escopo ele é a abrangência daquilo que vem a ser o que é o projeto, inicialmente planejado. Se algo está dentro daquilo que foi previsto, dentro da minha EAP, então está dentro do meu escopo de projeto, certo? E, como consequência, se algo estiver fora do escopo do meu projeto, ou seja, se algo dentro do meu planejamento não pertence àquilo que eu estou executando, então essa atividade ela deve ficar de fora do cronograma e também ela não deve ser atribuída a nenhum responsável. Então vamos lá.
Continuando aqui, o trabalho planejado é contido dentro do nível mais baixo de componentes da EAP, que são denominados pacotes de trabalho. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, com uma figurinha que vai ficar bem mais tranquilo de entender, tá certo? Um pacote de trabalho pode ser usado para agrupar as atividades onde o trabalho é agendado, estimado, monitorado e controlado. No contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos, né, de trabalho ou entregas que são o resultado da atividade e não a atividade propriamente dita. Então, por exemplo, quando eu falo levantamento de alvenaria, eu estou me referindo a uma atividade, mas eu posso dividir essa atividade em etapas. Eu posso falar em assentamento, né, da alvenaria, levantamento propriamente dito, eu posso também me referir ao encunhamento. Todas essas atividades juntas compõem a minha atividade de alvenaria. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo em agrupamentos menores esse trabalho. Então, continuando, né? A EAP funciona como um elemento de comunicação, constituindo esse verdadeiro dicionário de projeto para o entendimento geral, preciso e uniforme dos seus componentes por todas as partes interessadas em sua concretização. Lembre-se, para o controle e planejamento de um projeto, a informação é elemento essencial. A EAP, por sua vez, funciona como elemento integrador de informações, assegurando consistência ao planejamento. Caramba, João, você está falando várias coisas aí, você falou sobre a EAP, falou da importância, mas até agora eu não entendi, não consegui visualizar o que é uma EAP. Então, olha só, eu trouxe um exemplo fácil. Lembra daquele exemplo da piscina, do paisagismo que eu falei no começo do slide? Então, eu fiz uma simplificação, tá certo? Isso aqui não seria uma EAP final, é apenas uma EAP simplificada para explicar para vocês como que funciona esse procedimento, né? Então, olha só, a gente tem a nossa reforma, que é o produto final, né? Quando o cliente chega para você, ele fala, eu quero uma reforma. Mas você deve entender isso aqui, ó. Tá, mas o que na verdade seria essa reforma? Seria projetos arquitetônicos, paisagismo, elétrico, hidráulico. A gente vai ter movimentos de terra, jardim, pisos, pintura, a gente vai ter limpeza, verificação e testar os equipamentos. Então, a gente vai estruturar essas atividades em níveis, certo? E quanto mais baixo for o meu nível, maior o meu grau de detalhamento, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu nível 0, né? Que seria o nível da reforma, que é o escopo total do projeto. Em seguida, eu passo para o meu nível 1, onde eu tenho projetos, execução e finalização. Essas subtarefas aqui, repara, que elas representam 100% do escopo da tarefa do nível imediatamente superior. Ou seja, tudo isso aqui é igual a isso aqui. E a mesma coisa para cá. Tudo isso aqui embaixo é igual a tudo isso aqui em cima, certo? Ou seja, os desmembramentos aqui, eles representam a totalidade do alcance do nível acima. Então, quando eu falo em reforma, nesse meu projeto específico, eu estou falando que esse conceito de reforma alcança projetos, alcança execução e alcança a finalização, tá certo? Mesma coisa para o caso subsequente, né? Quando eu estou tratando agora do meu nível 2. Quando eu falo em projetos, eu demonstro o alcance do meu projeto. Tá, o que seria projetos dentro da minha EAP? Eu falo, seria projetos arquitetônicos, paisagismo, elétrico, hidráulico, por exemplo, né? E para execução, movimento de terra, jardim, pisos, pintura. Para finalização, limpeza, verificação para ver se está tudo ok, dentro da qualidade, e testar os equipamentos hidráulicos, por exemplo, da casa de máquinas, certo? Repare outra coisa importante, esse último nível, a gente tem pacotes menores que não são decompostos, certo? A esses pacotes menores, a essas entregas menores que não são decompostas, nós damos o nome de pacotes de trabalho, certo? Ou seja, eles representam dentro do nosso EAP a menor unidade de serviço a ser executada, tá certo? Então, aqui são os 3 níveis da EAP que a gente tem para esse exemplo da reforma da piscina. Basicamente, é isso aqui, ó. Repare que isso facilita a visualização do empreendimento como um todo. Você consegue entender de maneira simplificada, não só você, como qualquer parte interessada no projeto, como por exemplo os clientes ou quem vai executar as atividades, consegue entender sobre o que se trata essa reforma. A gente já vai saber que precisa de um projeto arquitetônico, um projeto elétrico, a gente vai precisar executar um jardim, a gente vai precisar testar os equipamentos ao final, certo? E com isso a gente também consegue, né, facilitar a atribuição de responsáveis e também a identificação dos responsáveis por cada pacote de trabalho. Só que uma coisa é interessante, tá? Lembra que eu falei que a gente tem que decompor em processos menores, né? Em serviços menores.
Mas a gente chega num problema que seria até onde eu devo decompor minha EAP. Então a gente tem um problema, pessoal. É recomendado mais ou menos que a gente decomponha em até 3 níveis ou em até 4 níveis, certo? Por quê? Primeiro, a gente não pode decompor em menos de 2 níveis porque seria um projeto muito mal detalhado. E o que a gente está buscando na realidade quando a gente trata de EAP é um meio termo entre um projeto mal detalhado e um projeto excessivamente detalhado, tá certo? Então olha só, o nível de decomposição da sua EAP, da EAP do seu projeto, ele deve ser orientado com frequência, né, pelo grau de controle necessário para gerenciar o projeto de forma eficaz. Então o nível de detalhamento dos pacotes de trabalho pode variar com a complexidade do seu projeto. Ainda você tem que saber uma coisa, que o detalhamento, né, influencia diretamente tanto na qualidade da EAP como na capacidade de gerenciar o seu projeto. Ou seja, conforme o trabalho é decomposto em níveis maiores, tá certo? Aqui a gente vai até o nível 2, né? Do nível 0 até o nível 2, temos 3 níveis. Conforme for decomposto em níveis maiores, a habilidade para você planejar, gerenciar e até mesmo de controlar esse projeto, ela vai necessariamente aumentar. E, entretanto, uma decomposição, como eu falei, excessiva, ela pode resultar em um esforço de gerenciamento que seria improdutivo, né? A gente teria um uso ineficiente dos recursos, a gente teria uma diminuição da eficiência durante a execução do trabalho, e isso vai dificultar, né, a agregação de dados nos diferentes níveis de EAP. Tá certo? Então, é importante que vocês saibam que tem que haver uma prudência dentro da construção da sua EAP. Certo? Continuando, né, uma observação aqui. A decomposição não pode não ser possível para uma entrega ou subcomponentes que serão executados em um futuro distante. A equipe de gerenciamento do projeto normalmente espera até que haja um consenso sobre a entrega ou subcomponente, né, para que os detalhes da EAP possam ser desenvolvidos. Continuando aqui, à medida que nos aproximamos da data de execução da atividade, o grau de informação cresce, ou seja, a gente tem menores níveis de incerteza. E o planejador pode então aumentar o nível de detalhe do planejamento e desmembrar a entrega. E essa técnica, ela é chamada, né, ela é conhecida como planejamento em ondas sucessivas, ou Rolling Wave Planning. Então, assim, o fato de existirem atividades que, eventualmente, em um horizonte de médio a longo prazo, não sejam passíveis de detalhamento em um primeiro momento, tá? Não exime o gerente de projetos, o responsável pela obra, pelo cronograma, pelo planejamento, de definir o escopo do projeto por completo, certo? A atividade, ela não será excluída, uma atividade que você não consegue decompor em serviços menores, ela não deve ser excluída do projeto nunca. Isso porque um escopo bem definido, ele é importante tanto para as partes interessadas como para o projeto. Então, como o planejamento em ondas sucessivas é mais recomendado para projetos com alto grau de certeza, ou também os chamados projetos de escopo aberto, a gente deve sempre alinhar essa técnica às ferramentas de gerenciamento de riscos, tá? E tem até um exemplo bem simples que o professor Doria usa no livro dele, que é o exemplo do paisagismo, né? Muitas vezes, no início de uma obra, essa etapa de paisagismo ela não é 100% definida. Então você não consegue, durante a elaboração da sua EAP, desmembrar esse paisagismo. Ou seja, você não consegue definir com um certo grau de certeza qual seria o alcance da atividade de paisagismo, certo? Mas provisoriamente, você coloca na sua EAP simplesmente paisagismo. Você não decompõe. E à medida que o tempo vai passando, né? Quanto mais próximo você estiver chegando dessa atividade, você vai ganhar mais informações a respeito do que realmente você quer no seu paisagismo, certo? Então, você teria, por exemplo, poderia desmembrar essa atividade em atividades como plantio de gramas, a iluminação direcionada, certo? E essas informações são informações que só vão chegar com o tempo, certo? Por isso que a gente chama de planejamento em ondas sucessivas. Ou seja, você não consegue planejar agora, você simplesmente coloca uma atividade provisória de paisagismo, não decompõe essa atividade na EAP, e à medida que o tempo for passando, você vai adquirindo mais informações e depois você vai conseguir desmembrar essa atividade em outras, tá certo? Continuando, aqui seria uma outra forma de representação da EAP, seria uma forma identada, certo? Então, olha só, para facilitar o tráfego de informações, a EAP deve ser codificada
de modo que seja propiciado ao usuário a visualização e fácil identificação dos componentes do projeto. A gente tem um exemplo aqui, né? A gente tem a reforma, a gente dividiu uma subtarefa que seria projetos, e esses projetos tem como pacote de trabalho, né, arquitetura, paisagismo, elétrica e hidráulica. Aqui é o mesmo projeto da piscina, tá, que a gente falou atrás, da reforma. E aqui a gente tem a referência, né, a codificação. Esse primeiro número significa o nível 0, né, que seria o nosso projeto, o escopo total. O segundo nível, o segundo número seria a nossa subtarefa, imediatamente posterior ao meu projeto, ao meu escopo, né, seria a fase do projeto, reforma, no caso. E o terceiro nível aqui seria o nosso pacote de trabalho, porque ele é o último nível da nossa EAP, tá certo? Então, cada indentação essa codificação facilita na identificação do componente do projeto, tá certo? Continuando. Aqui seria um dicionário de uma EAP. Olha só, lembra que eu falei que o pacote de trabalho seria a menor unidade de serviço a ser detalhada na minha EAP, certo? Mas não significa que aquilo lá representa a minha atividade como um todo. Por exemplo, eu tenho no item 1.1.1 o arquitetônico, né? Ou seja, o projeto arquitetônico. Mas eu preciso detalhar o que realmente vai nessa atividade de projeto arquitetônico. Então, nela eu explico que eu vou ter emissão de pranchas, eu vou ter a regularização com a legislação vigente e eu vou ter também que atender às necessidades do cliente. Então, eu crio um dicionário de EAP para especificar, para explicar melhor sobre aquele trabalho, certo? Então aqui está um exemplo, né? O arquitetônico. A descrição: elaborar um projeto arquitetônico, registrando os elementos a serem demolidos, né, os elementos antigos, e os elementos a serem executados. A gente tem também indicação do responsável, a duração estimada da atividade, os riscos que estão envolvidos nessa atividade e o critério de aceitação da atividade para que a gente possa definir ela como uma atividade concluída, tá certo? Então aqui é só uma definição do dicionário da EAP. O dicionário da EAP é um documento que fornece informações detalhadas sobre entregas, atividades e agendamento de cada componente da EAP. O dicionário da EAP é um documento que dá suporte a essa ferramenta e, né, a maioria das informações incluídas no dicionário da EAP é criada por outros processos adicionados a este documento em um estágio posterior, certo? Continuando, a EAP representa todos os produtos e trabalhos do projeto, como eu já expliquei para vocês, inclusive o trabalho de gerenciamento do projeto. Todo trabalho nos níveis mais baixos deve ser associado aos níveis mais altos, para que nada seja omitido e nenhum trabalho extra seja executado. Isso às vezes é chamado de regra do 100%. Ou seja, basicamente, tudo o que você deve executar no seu projeto deve ser incluído no escopo. Se você executa algo que está fora do escopo, você não está seguindo o seu planejamento. Você tem o que está fora do escopo, vamos lá, vamos colocar um termo mais simples. O que está fora do escopo nunca deve ser executado, certo? Mais uma vez, o que está fora do seu escopo, o que está fora da EAP, qualquer atividadezinha, qualquer lâmpada que esteja fora do meu planejamento, não deve ser executado, certo? E a isso a gente dá o nome de regra do 100%, certo? A gente tem aqui alguns problemas que acontecem, né? Ocorre muito quando as pessoas, né, não seguem a regra do 100% no projeto. Existem dois problemas mais comuns, que é o scope creep e o gold plating. O scope creep, ele basicamente é o aumento sem controle do produto ou escopo do projeto sem ajuste de tempo, custo e recurso. Ele trata-se de uma distorção do escopo. Por exemplo, quando o cliente ele começa a inserir novos itens no seu projeto e o gerente aceita sem atualizar o plano de projeto. Isso vai, né, acabar resultando em uma extrapolação do orçamento e uma superação do prazo previsto para entrega. Então, você está lá construindo a sua edícula, está construindo a piscina e o cliente começa a falar: ah, não, eu quero uma fonte aqui, eu queria um pilarzinho aqui, eu quero uma churrasqueira que não estava previsto no projeto. E se você for, né, aceitando esses novos itens sem atualizar o seu plano de projetos, você pode muitas vezes, né, quer dizer, muito provavelmente vai acabar extrapolando o seu orçamento, o orçamento previsto, e também pode muito facilmente superar o prazo previsto para a entrega dessa obra, tá certo? E é esse problema, né, que a gente chama de scope creep, ou seja, a gente está fugindo do escopo original. O gold plating, né, na verdade, ele seria uma subcategoria do scope creep, tá certo? Esse gold plating nada mais seria do que algo folheado a ouro. Ou seja, é quando o próprio gerente, quando a própria empresa
começa a enfeitar demais para o cliente, começa a colocar, inserir várias coisas, seja para superar um problema que ele mesmo criou no projeto, ou então para agradar mesmo o cliente, para querer agregar mais valor a um menor custo. Esse também é um problema, porque olha só, basicamente diz respeito às mudanças ou incrementos no escopo com a intenção de impressionar o cliente. Ele representa um risco à qualidade, ao prazo e ao custo, além de dar abertura para novos problemas. Então, basicamente, é o que eu posso até utilizar o mesmo exemplo anterior. O cliente pediu uma reforma, uma piscina e uma casinha para ficar perto da piscina. Mas você começa a colocar uma sauna, você mesmo como gerente de projetos, começa a projetar uma sauna para o cliente, projeta uma área com um parquinho, certo? Então, isso não foi pedido pelo cliente, você está fugindo da regra do 100%, fugindo do escopo original para tentar impressionar o cliente, mas ao mesmo tempo você está gerando riscos, gerando possibilidade de extrapolação do orçamento e possibilidade de extrapolação do prazo, tá certo? Então, é sempre importante se ater à regra do 100% para que a gente não corra o risco de passar por esses dois probleminhas aqui, tá certo, pessoal? Continuando, né? Alguns métodos de criação de AP, a gente tem dois basicamente, a opinião especializada, que é a opinião fornecida baseada na expertise numa área de aplicação, área de conhecimento, disciplina, setor econômico, etc. A adequada para a atividade que está sendo realizada, basicamente a opinião de alguém que tem experiência naquilo. Ou seja, se eu falo em reforma, eu vou consultar alguém que tem experiência em reformas para me falar quais atividades seriam componentes dessa grande grupo que seria a reforma. A expertise de indivíduos ou grupos com conhecimentos ou experiência deve ser considerada em projetos similares. E o segundo método, né, que é o mais comum, é a decomposição. É uma técnica usada para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Pacote de trabalho é o trabalho definido no nível mais baixo, como eu falei para vocês, da AP, para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados, certo? Continuando, uma estrutura de AP pode ser criada através de várias abordagens. Alguns métodos mais comuns incluem a abordagem decrescente, né, o famoso top-down, o uso de diretrizes específicas a organizações e o uso de modelos de AP, ou seja, a gente pode utilizar APs de outros projetos similares. A gente tem também, né, a abordagem ascendente, chamada de bottom-up, que pode ser usada para agrupar subcomponentes. A estrutura da AP ela pode ser representada de várias maneiras, tais como... Aqui são informações retiradas do PMBOK, tá? Usando fase do ciclo de vida do projeto como segundo nível de decomposição, com as entregas do produto e do projeto inseridos no terceiro nível. Usando entregas principais como segundo nível de decomposição e incorporando subcomponentes que podem ser desenvolvidos por organizações externas à equipe do projeto como um trabalho contratado. O vendedor então desenvolve a AP de apoio como parte do trabalho contratado, certo? E a gente tem algumas recomendações também para a criação de EAP, né? A principal delas seria a regra do 440 ou 880. Basicamente é o seguinte: o seu pacote de trabalho, ou seja, as últimas atividades a serem decompostas na minha EAP, o nível mais baixo, né? Elas devem durar entre 4 a 8 horas no mínimo e entre 40 a 80 horas no máximo. Ou seja, se eu tenho uma atividade de levantamento de alvenaria, eu não vou colocar, por exemplo, levantamento de alvenaria, duração 1 hora, levantamento de alvenaria 2, duração 1 hora de novo, certo? Eu vou simplesmente pegar a atividade, levantamento de alvenaria, 8 horas, levantamento de alvenaria durante um dia, certo? Eu agrupo essa atividade dentro de um mínimo específico para que o nosso projeto não fique demasiadamente detalhado, tá certo? Para a gente não entrar de novo naquele problema do excesso de detalhamento no projeto. Então, essa regra do 440 ou 880 basicamente diz que apenas que a gente pode criar pacotes de trabalho que durem entre 4 a 8 horas no mínimo e 40 a 80 horas no máximo, né? Isso basicamente em horas de trabalho seria algo em torno de 1 a 10 dias de trabalho, tá bom? João, quer dizer que se eu tenho uma atividade que dura 30 minutos, mas ela é crítica, eu não posso colocar na minha AP? Não, não é isso. Nesses casos em que você tem uma situação que represente uma certa criticidade, você pode sim considerar os pacotes de trabalho com uma duração menor, tá certo? Mas lembre-se que isso é uma exceção, tá bom? E por fim, aqui só alguns benefícios da EAP. Ela facilita a construção do cronograma,
e a elaboração do orçamento, né? Ou seja, a gente tem uma integração de escopo com tempo e custo. O cronograma. O que vai para o meu cronograma, João? O que vai para o cronograma são os pacotes de trabalho, ou seja, todo o último nível da minha AP é o que vai compor o meu cronograma, tá certo? Ela também permite a rápida identificação dos responsáveis por cada pacote de trabalho, melhora a comunicação e integração dos elementos de projeto, define a linha de base para o controle de mudanças no escopo. A equipe adquire também mais segurança com relação à obra, uma vez que todo mundo sabe o que deve ser feito, certo? Maior confiança quanto ao prazo estipulado e o planejador pode reduzir, né, a contingência de tempo a ser incorporada no cronograma. A gente também tem um entendimento global do projeto por parte dos stakeholders, ou seja, mesmo os clientes que não têm conhecimento técnico acerca de uma reforma, vão compreender o que vai ser necessário para executar aquela reforma, certo? Eles vão simplesmente pegar a EAP, ver o pacote de trabalho e vão entender o que deve ser feito. Ou seja, eles até podem ter uma melhor noção do quanto vão gastar com aquilo. E por fim, né, impedimento na implementação de mudanças não aprovadas, certo? Pessoal, assim, existem outras peculiaridades acerca de EAP que a gente pode falar, mas o vídeo já está grande e eu vou parar por aqui. Eu acredito que eu deixei muitas informações para vocês e se vocês tiverem sugestões ou dúvidas, deixe no comentário que eu vou responder, tá certo? Grande abraço!